Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje dando continuidade na nossa série de como projetar um aeromodelo com cálculos básicos, somente de ensino fundamental. Então o tema do vídeo de hoje é o aparelho motopropulsor. Então vou comparar os dois mais comuns, que são o sistema elétrico e o motor Glow. Lembrando que cada um deles não é só o motor em si. No sistema elétrico tem o motor elétrico, justamente com o ESC, que é o Electronic Speed Controller, que é a plaquinha que faz o controle da velocidade do motor. E também todos eles têm a hélice e no caso do elétrico ainda tem também a bateria. No caso do motor Glow, ainda tem também um servo para atuar o carburador e controlar a sua velocidade. E também, além da hélice, precisa de uma bateria, que normalmente é a mesma do receptor, para ativar esse servo. Então, fazendo a comparação entre os dois, acho que uma das maiores diferenças é o peso, que no caso o sistema elétrico é consideravelmente mais leve, pensando só no motor. Que se tiver o motor e a bateria, aí já depende da bateria que você vai usar, pode ficar mais pesado ou mais leve. Mas o motor elétrico é sempre mais leve. Além disso também, podemos comparar o preço, porque o motor a combustão normalmente é mais caro do que o motor elétrico equivalente, mesmo considerando uma bateria envolvida. Então, no caso do motor elétrico, você comprando o motor, o ESC e a bateria, normalmente ainda sai mais barato do que comprar só o motor a combustão. Além disso, podemos ressaltar também a autonomia, que pode ser maior em um ou no outro, dependendo do seu projeto de bateria, mas tem uma grande vantagem nesse caso do motor a combustão, que você pode recarregar ele muito mais rápido. Então o avião pousou, você não precisa nem desmontar o seu avião, você só desconecta a mangueira, enche o tanque e já está pronto para outro voo. No caso do motor elétrico, você tem que desmontar o avião, tirar a bateria, botar no carregador, esperar ela carregar para botar de novo. Você pode até ter outras baterias, mas aí já começa a elevar o custo. Falando também de custo, tem também o custo por voo. No caso do motor a combustão, ele gasta combustível, e o combustível para aeromodelo não é muito barato, em torno aí atualmente de uns R$200 o galão. Então, comparando com o motor elétrico, que você não gasta nada, o motor elétrico ganha nesse sentido. Além disso, tem também o tópico da poluição, que o motor elétrico não polui, e o motor a combustão faz aquela fumaceira toda, que inclusive gera sujeira no seu avião, fica o avião todo melado de óleo depois do uso. Não sei se você se incomoda com isso, mas pode ser um fator decisivo para a sua escolha. Já o motor elétrico, ele não polui e é muito mais, além de silencioso, não vibra como o motor de combustão. Então a sua parede de fogo ou o suporte do motor pode ser menos resistente e leve nesse caso. Já o motor de combustão ele vibra muito mais, então tem que fazer um suporte mais resistente para evitar problemas de vibração. O motor elétrico é muito mais silencioso que o motor a combustão. Isso é vantajoso. Seu clube, se você vai voar perto de algum lugar com casa, você pode evitar algum tipo de problema com os moradores de perto. O motor elétrico não faz barulho quase nenhum depois que o avião decola. Você que está relativamente longe dele já não ouve mais nada. Enquanto o motor a combustão fica fazendo barulho o tempo todo. Tem gente que gosta disso, que acha que dá um gostinho a mais no hobby, mas tem gente que não liga, então prefere o elétrico por ser mais silencioso. Outro ponto a ser considerado é a confiabilidade. O motor elétrico você não vai ter dúvida se ele vai pegar ou não, você deu o comando ele vai sempre funcionar. O motor a combustão nem tanto. Então, o motor a combustão você tem que ficar fazendo regulagem da mistura lá no carburador, dependendo se muda o combustível tem que regular de novo, esse tipo de coisa. O motor elétrico você bota na pista, sabe que é só acelerar que ele vai voar e ele nunca apaga durante o voo. Durante o voo você pode desligar e ligar quantas vezes você quiser. No caso do motor a combustão, se ele apagar durante o voo, não tem o que você fazer, ele vai ficar apagado o resto do voo. Além disso, o motor elétrico também permite que você possa reverter o motor para ajudar na frenagem e na desaceleração em pouso. O motor a combustão, isso não é possível. Outra coisa que pode fazer diferença, dependendo da sua aplicação, é em termos de modelagem do motor. Porque o motor elétrico, se você varia muito a altitude que você vai voar, você só vai ter a variação da força causada pela mudança de altitude para a hélice. No motor a combustão, como ele precisa do ar para funcionar, você vai ter perda de potência com ganho de altitude. Pelo motor, que ele vai ficar menos potente com ganho de altitude, e pela hélice, que também vai gerar menos força para a mesma altitude e densidade. Outro ponto é a robustez, porque o motor a combustão é bem mais parrudo, bem mais forte do que o motor elétrico,
Então, se por algum motivo a hélice bater no chão, no motor a combustão, é bem menos provável que você empenhe o eixo do seu motor, tem algum dano significativo, enquanto o elétrico é mais sensível a isso. No pós-voo, como eu falei, o motor a combustão ele gera mais sujeira, então seu avião vai ficar todo sujo de óleo, o elétrico não. O motor a combustão tem os cuidados também que você vai ter que de vez em quando desmontar para limpar, lubrificar e limpar o carburador também, enquanto o motor elétrico não precisa. E também todo voo, toda vez que você voar, quando você for embora do seu clube, você tem que botar óleo dentro do motor para evitar corrosão. Então beleza, já comparando os dois tipos de motores, agora vamos ver como escolher um motor para a nossa aplicação. Então o ponto mais importante do seu motor é se ele vai ter a força necessária para voar seu avião. Se você está fazendo um projeto de engenharia, do aerodesign, alguma coisa assim, o ideal é você fazer uma análise de desempenho, análise de decolagem, para saber certinho quanto de motor você vai precisar. Mas se você só era um modelista ou está começando no hobby, você pode fazer algumas simplificações que vão funcionar. Como, por exemplo, adotar que a força do seu motor tem que ser de aproximadamente 1/4 do peso do seu avião. Então, se seu avião tem 1 kg, a força mínima para o seu avião voar, que você tem que ter no motor, é de 250 gramas. Claro, isso é só uma aproximação, isso varia dependendo do tipo de voo que você vai fazer. Isso é para uma média, assim, para aviões mais iniciantes. Mas se você vai fazer voo 3D ou de manobra, você pode jogar para cima a potência sem limite, o quanto você quiser. Aí as pessoas chegam até metade ou até o mesmo peso do avião, às vezes até mais, como tração do motor. Esses dados são dados pelo fabricante do motor, então só de você olhar o datasheet, você vai estar lá. Normalmente aparece a hélice que você tem que usar e qual a tração que você consegue naquela hélice. E além disso, o fabricante já recomenda uma faixa de peso que você pode ter para o seu avião para voar com aquele sistema motopropulsor. Então, por exemplo, você pode ter um determinado fabricante que vai falar essa hélice vai gerar 800 gramas de tração e você pode usar no avião entre 500 gramas e 1 kg. Isso é o que o fabricante recomenda, mas você pode fugir um pouco disso. Se você fizer um avião de 1,2 kg, por exemplo, ele vai voar. Assim, os fabricantes normalmente tendem a ser conservadores e jogam para cima. Eles querem garantir que seu avião voe. E claro, tem que ter uma certa proporção no seu projeto. Se você faz um avião sem asa praticamente, com 200 gramas, você vai dividir por 4, 50 gramas de motor que ele teria que ter. Não vai voar, porque tem que ter uma certa proporção de asa, com a geometria toda e tudo mais. Outra coisa importante para a escolha do sistema motopropulsor, que é a curva de tração dinâmica. Cada hélice começa com uma determinada força que vai diminuindo conforme o avião ganha velocidade. Então, se você quer um avião que tenha o objetivo de voar em grande velocidade, você tem que ter uma hélice com a tração dinâmica mais constante. Ou seja, ele começa com uma determinada força e tende a ficar com ela por mais tempo, antes de cair. Então, isso já implica em usar hélices com passos maiores. Agora, se você quer maximizar a carga do seu avião para decolar, o peso que o seu avião pode decolar, aí você tem que maximizar a tração estática, que é aquele quando a velocidade é zero, e aí você não precisa se preocupar tanto com a queda dessa tração dinâmica. Outra relação que é muito comum os aeromodelistas fazerem é de usar 0,2 watts para cada grama do seu avião. Então, se o seu avião tem 1 kg, ele vai usar aproximadamente 200 watts de potência para um voo mais tradicional, um voo mais conservador. Você vai decolar, pode até fazer uma manobra ou outra, mas nada muito acrobático, nada de voo 3D, coisa do tipo. Já no aerodesign, por exemplo, a gente usa os valores não tabelados, que a gente calcula e estima para cada avião, a gente faz o projeto, mas só para ter uma faixa de ordem de grandeza, é tipicamente 0,1 watts por grama. Então é bem menos, praticamente metade da potência de um aeromodelo. Então a razão de subida é comprometida, é um avião que não é feito para manobras, etc. Por isso que é tão importante aquele vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima, que é o primeiro da série, que fala sobre o objetivo do seu projeto. No caso do motor a combustão, o tempo de voo é determinado diretamente pela quantidade de combustível, então você precisa ter uma estimativa de quanto de combustível seu motor gasta. Diferentemente do elétrico, não é tão fácil de fazer essa conta, então a melhor forma acho que seria pesquisar em fóruns ou em algum aeromodelista que você conhece para ter uma ideia de quantos ml de combustível o seu avião gasta por minuto. E aí você pode dimensionar o tanque que você quer para aquele seu avião. Outra diferença entre os dois, entre o elétrico e o combustão, é que o combustão, o peso do avião varia, porque ele vai gastando combustível.
e com isso a posição do centro de gravidade também muda ao longo do voo. Então, aonde você bota o seu tanque é importante também, você tem que tomar cuidado para o seu avião não ficar instável durante o voo. Outro ponto importante é a eficiência, que está relacionado com o quanto você gasta ou de energia da bateria ou de energia do combustível em função da força que você vai ter. Então, tipicamente, se você quer aumentar a eficiência, você aumenta o diâmetro da sua hélice. Então, você vai ter mais força gastando menos bateria ou gastando menos combustível. Mas, às vezes, por conta do seu avião, você não pode botar a hélice que você quer, ou muito grande, porque vai ficando muito alto. Vai aumentando a distância do avião para o chão, aí aumenta o trem de pouso, e aí vai diminuir o efeito solo, outras coisas que você pode querer considerar. Então, nesses casos, às vezes usa-se hélices tripais ou quadripais para aumentar a tração, mas aí você perde muito em eficiência. Aí beleza, você já olhou lá no dados do fabricante, no datasheet, já sabe qual motor você quer, já sabe mais ou menos qual a tração você deseja e o peso do seu avião. Então você olha lá no site do fabricante e já sabe mais ou menos qual motor e hélice você quer. Mas e como escolher a bateria? A tensão da bateria já é dada pelo fabricante também. Ele já diz qual a tensão que o seu motor aguenta. Mas a capacidade dela você pode escolher, que está relacionado com a autonomia do seu voo, ou seja, com o tempo que o seu avião pode ficar voando. Então tem uma continha simples que você pode estimar o tempo que o seu avião voa, que é de 60 vezes a capacidade da bateria em ampere-hora dividida pela corrente que você estima que o seu motor vai puxar. O fabricante normalmente dá esse dado de corrente máxima. Então, se você quer saber o tempo mínimo de voo que você vai ter, considerando que você vai estar voando sempre em potência máxima, você pode usar esse valor de corrente. Agora, se você quer saber mais ou menos uma ideia, você voando em potência média, durante um voo que é mais tradicional, você pode usar esse valor dado pelo fabricante como corrente máxima e dividir por 4. É uma boa estimativa do consumo de corrente ao longo do voo. E para a escolha do ESC, deve sempre considerar a corrente máxima, que é essa dada pelo fabricante, e ainda é bom botar uma margem para cima. Então, se o fabricante diz que seu motor vai puxar 20 A, é bom não botar um ESC de 25, por exemplo, é bom jogar um de 30 para ficar mais seguro. ESC é alguma coisa relativamente barata e que vai te evitar problema durante os voos. E se você quer ter uma noção da velocidade máxima que seu avião vai chegar, você pode comparar o arrasto com a tração dinâmica da sua hélice. Aí já é uma parte um pouquinho mais complicada, mas que não é fundamental para o voo, é só se você quer ter uma ideia mesmo. Então, a tração da hélice você pode pegar no site do fabricante, o site da APC Propellers tem. Então, se você sabe o RPM que seu motor está girando, você sabe qual e a hélice, você pode pegar lá a curva do dinâmico para aquela sua hélice. E para saber o arrasto do seu avião, você vai usar uma equação muito simples, que é meio, ou seja, 0,5, vezes 1,2, vezes a área da sua asa em metros quadrados, vezes o CD, que é o coeficiente de arrasto do seu avião, que você já deve ter uma hora dessa do seu projeto, vezes a velocidade ao quadrado. E essa velocidade você não sabe, então você vai resolver uma equaçãozinha do segundo grau para saber qual é essa velocidade. E essa vai ser a velocidade máxima do seu avião. Então esse é o conhecimento básico de sistema motopropulsor. Espero que agora vocês já consigam dimensionar para o seu projeto. E fiquem de olho na série que vai ter mais vídeos ainda. Então se inscrevam, ativem o sininho para receber os próximos vídeos e já deixa o like se você gostou. Beleza? Até a próxima!